falar sobre vieses cognitivos nos transtornos depressivos e de ansiedade. Obrigado, Márcia. Bom dia a todos. Diferente dos meus colegas que me antecederam, que fizeram um relato de pesquisa ou de experiência, né, em clínica escola, eu vou falar sobre um tema de pesquisa, mas que não necessariamente vai apresentar resultados de pesquisa. Tá? A ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre viés cognitivo, e eu não sei o quão familiarizados alguns de vocês podem estar com esse tema, né? O viés cognitivo, ele é um automatismo da nossa cognição, do processamento de informações, relacionado a algumas informações específicas. Então, isso é um tema que já vem interessando os pesquisadores, principalmente da área da psicologia cognitiva experimental, já há alguns anos. E um dos primeiros trabalhos que se desenvolveu nessa área foi relacionado ao viés atencional, ou seja, o viés da nossa atenção, o automatismo da nossa atenção para estímulos relacionados à audição. Então, um cara chamado Colin Cherry, que em 1953 ele descreveu algo que está descrito na literatura como o problema do coquetel, que é em situações como num coquetel, né, ou na festa do Congresso ontem, né, quem estava, aliás, já aproveito um parênteses aqui para parabenizar a quem está aqui no sábado de manhã, depois da festa do Congresso, por estar aqui numa mesa nesse horário. Então, o que o Colin Cherry fez? Ele descreveu, então, uma situação onde, se eu estou num evento, como numa festa, num intervalo, num coffee break, conversando, e eu estou prestando atenção, estou conversando com ela aqui, a gente está conversando sobre um assunto, e alguém atrás de mim, num outro bolinho, fala o meu nome, por exemplo. A minha atenção automaticamente vai para aquilo. Automaticamente, eu não decido, estão falando de mim, vou prestar atenção naquilo. Automaticamente a minha atenção direciona os recursos para isso. Então, o Cherry, preocupado então com esse problema do coquetel, ele desenvolveu um experimento denominado escuta dicótica, né, em que nesse experimento então ele apresentava simultaneamente duas informações, uma em cada ouvido, né, e o indivíduo tinha que prestar atenção em um ouvido, que ele chamou ouvido sombreado, que era o que ele tinha que direcionar. Só presta atenção o que o ouvido esquerdo está te dizendo. Então, num dos ouvidos era dada uma sequência de tarefas, por exemplo, né, de que a pessoa tinha que desenvolver. Olha, pega essa folha, dobra no meio, põe ela no chão, conta até 3, pega ela de novo, põe no bolso. Enfim, uma sequência de ações. E no outro ouvido eram ditas algumas palavras. E aí ele percebeu que algumas palavras, quando eram ditas, roubavam a atenção do ouvido sombreado. Então, palavras... E aí... Isso não tem necessariamente a ver com psicopatologia, que é o tema da minha fala, mas é que o estudo em psicopatologia avaliando viés cognitivo começou a partir da psicologia experimental, avaliando o funcionamento da atenção em humanos saudáveis, vamos dizer assim, sem não populações clínicas, e isso começou a ser observado depois, que acontecia também em populações clínicas, ou seja, em indivíduos com alguma psicopatologia. De que forma se percebe isso hoje em dia? Existem alguns conteúdos de esquemas mentais que eles acabam, de alguma forma, roubando a nossa atenção para aqueles estímulos relacionados ao conteúdo do meu esquema mental. Então, se, por exemplo, eu sou um fóbico de aranha e eu entro nessa sala, eu sou o primeiro a enxergar uma teia de aranha que tem naquele canto. Por quê? Porque a minha atenção está monitorando, mesmo que não voluntariamente, e aí lembre da questão automática, né, do funcionamento da minha atenção, por exemplo, ela está monitorando o ambiente para que eu possa encontrar estímulos relacionados com o conteúdo daquilo que para mim representa perigo, para mim representa ameaça. Então a gente pode pensar isso com pacientes vítimas de um quadro de estresse pós-trauma, por exemplo, né, onde a gente pode pegar de repente um indivíduo que tenha tido uma situação de estupro, né? Uma mulher que sofreu um estupro, ela pode, a partir do evento traumático, ela pode começar a ter a atenção dela monitorando estímulos relacionados à experiência traumática que ela viveu. E o que é mais interessante nessa questão? A nossa atenção, ela não vai ser direcionada para tudo relacionado a trauma. Ela vai ser direcionada para estímulos relacionados à minha experiência. Então tem um experimento bem interessante que foi feito com soldados de guerra americano,
em que eles pegaram um grupo de 3 grupos de soldados, um grupo que participou da Guerra do Vietnã, ou seja, década de 70, um grupo de soldados que serviram o exército na década de 80 e que não tiveram nenhuma guerra, que participaram, nenhuma manobra militar relevante na década de 80, felizmente, né? E na década de 90, a Guerra do Golfo, né? E aí eles pegaram, então, combatentes de guerra desses 3 grupos e aí fizeram um experimento onde eles apresentavam para o indivíduo uma tarefa chamada Visual Probe, que eu não vou me deter nisso agora, mas é um experimento que apresenta numa tela de um computador estímulos relacionados ao conteúdo específico, nesse caso estresse pós-trauma de guerra, e avalia o viés da atenção visual, daí não mais auditivo, como do Quality Chair, visual para estímulos relacionados ao evento traumático. O que foi interessante nesse estudo? Eles montaram a tarefa com fotos relacionadas à Guerra do Vietnã. Não todas não Guerra do Golfo ou guerras de um modo geral. Então tinha questões do cenário do Vietnã, ou uniforme que se usou naquela época, ou ainda armas militares que tinha naquela época e não tinha na Guerra do Golfo. E eles montaram uma tarefa, então, utilizando esse experimento. E o que chamou a atenção nesse experimento foi que o viés atencional foi observado apenas nos indivíduos que tinham desenvolvido estresse pós-trauma e que tinham participado da Guerra do Vietnã. Quem foi na Guerra do Golfo não teve um viés da atenção para estímulo, por mais que tivesse também estresse pós-trauma dentro desse grupo e que essas pessoas também tivessem participado de guerra. Mas a atenção parecia ser automatizada para processar estímulos relacionados ao evento traumático do indivíduo. Entenderam isso? Então, o que a gente vai perceber? Que o viés de atenção, ele não ocorre de maneira alguma para qualquer estímulo ameaçador, e sim para aqueles estímulos relacionados ao conteúdo dos meus esquemas mentais. E isso aí, trazendo para o que eu pensei em falar hoje para vocês, a gente vai ver que isso aparece na questão da ansiedade, aparece na depressão, aparece na dependência química, aparece em uma série de outros contextos psicopatológicos, e que esse automatismo pode ser um recurso importante para nós clínicos. Eu sei que a maioria de vocês aqui, pelo menos a população que frequenta congresso, é fundamentalmente clínico, que isso é uma informação que pode potencializar alguma das intervenções que a gente desenvolve no consultório. Por mais que eu não trabalhe com pesquisa, ou que eu não precise necessariamente trabalhar com laboratório, desenvolvendo experimentos para isso, é importante que eu conheça isso para entender por que algumas intervenções, algumas exposições com o meu paciente, por exemplo, vai ser necessária de uma maneira mais potente a técnica, ou seja, uma técnica de alto impacto, para poder trabalhar um aspecto que eu, por desconhecimento, posso não saber como potencializar a técnica que eu estou usando no consultório. Tá? Esqueci de pegar o trocinho. Bom, então, vulnerabilidade cognitiva tem a ver com esse aspecto que eu tinha introduzido para vocês, né? Então, a vulnerabilidade cognitiva, ela vem a ser, então, um automatismo da minha cognição para alguns estímulos específicos que me torna mais suscetível a desenvolver determinadas psicopatologias. Então, estudos sugerem fortemente que o processamento emocional de viés cognitivo é um contribuinte para a causa de alguns transtornos emocionais. Então, bom, o que é o viés cognitivo? Então, o viés cognitivo é isso que eu comentei inicialmente, que é um automatismo do processamento da minha cognição para algumas informações específicas, em que eu vou ter um efeito de catalisador para os recursos da minha cognição para aquelas informações específicas. Existem alguns tipos de viés cognitivo, e os mais estudados na literatura é o viés de atenção, em que o viés de atenção, então, vai ser, a gente pode estudar através de diversos canais sensoriais, como viés de atenção, canal visual, canal auditivo, que são os dois mais utilizados. A gente pode ter sensorial tátil, gustativo, olfativo, enfim, em princípio, qualquer um dos nossos canais sensoriais podem sofrer o efeito desse viés. Nós temos o viés de memória, que aí entra todas as questões de como a nossa memória funciona, e que teve uma mesa que me antecedeu e que acaba falando também sobre essas questões, de como a nossa memória funciona e que impacto isso pode ter no funcionamento da nossa memória, tanto normal quanto patológica. E nós temos o viés interpretativo, que é um automatismo na maneira em que a gente interpreta os eventos, por exemplo.
Então, esses 3 tipos de viés cognitivos, eles fazem parte de diversos quadros psicopatológicos em que esse processamento cognitivo ele pode, de alguma maneira, acabar influenciando, então, nesse funcionamento. Então, o que a gente vai perceber é que na literatura, atualmente, o que a gente tem são mais estudos, não é só, tá? São mais estudos relacionando atenção com quadros psicopatológicos relacionados a transtornos da ansiedade. E nós vamos ver que existem mais estudos relacionando memória com transtornos do humor, em especial aqui, transtornos depressivos. Então, existe uma forte relação entre processos cognitivos e os estados emocionais como um todo. Então, no caso da atenção, por exemplo, a gente vai perceber que o medo, né, que é uma emoção básica relacionada à nossa sobrevivência, ela acaba estando relacionada, então, ativando o nosso processo de atenção. Atenção seletiva seria a gente monitorar no ambiente e eu seletivamente escolher um estímulo. Isso seletivamente eu não estou dizendo voluntariamente. É o exemplo que eu dei antes da teia de aranha. Eu entro aqui, estou sendo bombardeado com uma série de estímulos aqui, mas a minha atenção rapidamente enxergou uma teia ali, um fio que parece uma teia, até tem mesmo, que parece uma teia ali, e que isso acaba fazendo com que eu perceba aquilo como se fosse de fato algo relacionado à ameaça. Então, nos transtornos de ansiedade, a atenção seletiva para estímulos ameaçadores é um processo mais automático do que voluntário. Então, esse processamento ele ocorre de maneira muito mais relacionada a uma questão automática, e esse automatismo está relacionado à urgência, que está relacionado, por sua vez, à sobrevivência. Ou seja, se eu estou diante de um estímulo que para mim representa perigo, eu sou fóbico à cobra e tem um fio aqui no chão, eu ver esse estímulo, se eu ficar pensando muito se isso pode ser ou não ameaçador, a cobra pode me atacar. Então, esse automatismo está relacionado necessariamente à questão de sobrevivência, que, por sua vez, precisa ser rápido, e por isso a questão da urgência. Então, os viés atencional nos transtornos de ansiedade, os processos que orientam a atenção para as pistas ameaçadoras nos transtornos de ansiedade tipicamente começam num estágio de processamento precoce e não consciente, como eu já havia introduzido. A tendência de alocar a atenção para ameaças e eventos realmente perigosos está universalmente ligada à estratégia de sobrevivência. Ou seja, o automatismo, então, estaria relacionado a questões derivadas da urgência, da minha necessidade, então, de sobreviver ou de escapar de uma situação ameaçadora. Então, viés atencional nos transtornos de ansiedade, então, a atenção para estímulos ameaçadores na ansiedade depende da interação entre 2 tendências opostas. A gente chama uma delas, então, de ativação bottom-up, da representação de ameaça pelo sistema de detecção de ameaças, e ativação top-down das representações mentais relacionadas à ameaça que competem pelo sistema de controle atencional. De uma maneira mais simples, o que o movimento da minha atenção faz é que a gente tem 2 processos distintos que na prática ocorrem simultaneamente. A gente tem alguns processamentos que são mais bottom-up ou mais top-down. O que é o bottom-up? Tradução literal é de baixo para cima, ou de fora para dentro, a gente pode entender também. Quando eu tenho estímulo, eu sou fóbico à aranha, e eu estou aqui e eu vejo aquele fio lá que parece, e isso ativa esse meu funcionamento cognitivo. Então, isso é um funcionamento de fora para dentro. Agora, eu também posso ter um funcionamento do tipo top-down, ou seja, eu sou fóbico à aranha, alguém me disse, a Luísa me falou no corredor, cuida que tem uma teia de aranha lá na sala. E aí eu entro aqui, eu já entro esperando encontrar aquilo, e aí eu vou monitorar. Entenderam a diferença dos dois? Na prática, a gente usa os 2 tipos de processamento. Tanto o bottom-up quanto o top-down são utilizados, e a gente tem muito mais que processos distintos, uma linha contínua onde um pouco de cada um vai ser utilizado dependendo do tipo de situação em que a gente está inserido. Então, o viés interpretativo dos transtornos de ansiedade, a gente pode ter o processamento online, e o processamento offline. O processamento online é aquele processamento que ocorre durante o evento. Então, na situação do estupro que eu havia comentado antes, a gente pode ter, de repente, uma situação de que uma série de processos representacionais estão sendo ativados durante o evento traumático.
Durante o estupro, muitas coisas passam pela cabeça de quem está sofrendo aquele tipo de violência. E a gente tem também a representação que ocorre após o evento, que muitas vezes pode ser trágica. A gente pode ter uma situação em que a pessoa teve um evento que foi traumático, mas nem tanto, mas o processamento depois. Vamos supor uma menina que tenha sido abusada. Ela pode ter sido abusada, a situação foi difícil para ela, ficou com medo da situação, mas não foi algo terrível. Só que quando ela chegou em casa, o pai dela disse: sai da casa, depois que tu acabou passando por isso, não é mais minha filha e tal. E ela perdeu todo o suporte de acompanhamento que a família poderia ter dado, a postura com que foi tratada aquilo, fizeram que ela se sentisse culpada, ou acabaram de alguma maneira piorando aquilo que aconteceu. Então o processamento pode ser tanto durante o evento, né, que seria o processamento online, quanto também o processamento que ocorre pós o evento traumático. Ideação intrusiva enviesada na ansiedade e na depressão. Então, apesar da ruminação, e o professor Clark falou bastante sobre isso durante o evento na quarta-feira, quem teve a oportunidade de assistir, a gente pode ter, então, dentro desse cenário, a ruminação, predizer episódios depressivos, ela também é um preditor de futuros transtornos de ansiedade, né? Então o funcionamento e entra toda a questão tanto do conteúdo dos pensamentos, a preocupação, quanto também o processo de pensamentos intrusivos, que foi o que ele se deteu durante grande parte do dia na quarta-feira. Viés de memória, então, e depressão. Existem evidências que têm demonstrado que aqueles indivíduos propensos a transtornos emocionais atendem preferencialmente para pistas congruentes com seu estado emocional, lembrando mais de memórias desagradáveis e interpretando os eventos ambíguos de uma maneira mais negativa. Então, o que a gente pode perceber é que, se eu tenho vamos supor, eu estou deprimido, lembrem lá da tríade cognitiva da depressão, eu acho que eu sou uma porcaria, o mundo é uma droga, o futuro não tem nada de bom para me oferecer. Eu vou ter uma tendência a lembrar na minha memória, lá atrás, de coisas que eu já vivi, de informações relacionadas a esse tipo de conteúdo. Ou seja, existe uma congruência entre o meu estado de humor atual e as informações que eu consigo acessar na minha memória autobiográfica. Então, a memória autobiográfica é a memória de que nos permite lembrar daquilo que somos, né? Que nos permite viajar pelo nosso passado. Olha, aquela vez, naquele outro congresso lá que a gente se encontrou, que a gente conversou e tal. Eu preciso acessar minha memória autobiográfica para poder localizar essa informação. Então, essa memória autobiográfica, então, que reúne uma série de memórias, uma série de experiências que estão relacionadas a minhas vivências, elas têm uma relação com o meu humor atual, mas a questão principal é que se eu estou atualmente deprimido, por exemplo, quando eu olho para trás na minha vida, tudo que eu posso lembrar é um monte de fracasso, né? Um monte de coisa que deu errado. Aquela vez que eu tentei e foi ruim, aquela outra vez que fui fazer uma entrevista de emprego e não me escolheram, aquela vez que... Enfim, eu começo a lembrar de uma série de informações que são negativas, porque isso tem a ver, e existem alguns estudos, em especial, quem tiver interesse, o professor Ivan Esquerdo, tem alguns trabalhos mostrando que a nossa memória, ela tem uma facilidade em resgatar informações congruentes com o nosso estado de humor atual, fundamentalmente porque nesse momento, eu estou deprimido, o meu cérebro está reproduzindo o mesmo cenário neuroquímico da época em que a informação depressiva foi armazenada. E isso faz, então, com que eu acabe tendo uma facilidade, inclusive neuroquímica, de acessar informações que estão lá no meu hipocampo, que estão saltando aos olhos naquele momento, em função de eu apresentar um cenário parecido com aquele que foi vivido. Então, sintomas depressivos atuais acabam influenciando nos sintomas depressivos, no resgate de informações de quando eu estava também apresentando esses sintomas depressivos no passado. Então, a gente pode pensar aqui com isso, o impacto que isso acaba tendo num paciente deprimido crônico, por exemplo. Né? Pessoas muitas vezes chegam até a gente no nosso consultório, posto de saúde, centro de saúde, apresentando um quadro, muitas vezes, uma mulher, 42 anos, que está 30 pelo menos deprimida. Né? E a gente pode imaginar o quão difícil é resgatar informações positivas, porque ela está armazenando, codificando e recuperando informações depressivas, porque a vida dela acabou tendo essa valência emocional importante. Os modelos teóricos dividem pressuposição de que os processos cognitivos são causadores da vulnerabilidade emocional, que tem a ver com o que a gente está abordando, então, que a forma com que a gente processa a informação
não só o conteúdo do nosso pensamento, mas a forma com que esse processamento ocorre, ele influencia também na vulnerabilidade desse estado emocional. Acho que eu passei uma a mais. Então, em síntese, que meu tempo já está acabando, os modelos cognitivos têm trabalhado com tipos específicos de processamento de informação, ou seja, viés interpretativo, viés de memória, viés atencional e outros, na mediação dos diferentes transtornos emocionais. Através dessas pressuposições, pode ser possível aperfeiçoar intervenções terapêuticas nas diversas psicopatologias. E isso é algo que nos interessa bastante na clínica. Então, aqui só para a gente finalizar, essa charge na internet, aqui vinha um rapaz que acabei de atropelar um cão que vinha saber a quem ele pertence. E aí o outro pergunta, como é que era o cão? E aí ele demonstra como é que o cão ficou. Obrigado.